Estimado. Estamos voltando. E essa grande arrancada em Blumenau que você deu depois daquele primeiro mandato de vereador, você derrotou a grande força política. E aí você fez uma carreira fantástica na política de Santa Catarina e do Brasil. Porque você foi prefeito, foi reeleito prefeito, deputado, reeleito deputado. E você que não acreditava que podia ser prefeito naquela oportunidade. Nele tem coisas que a gente não consegue explicação, né? Na verdade, eu disputava aquelas eleições para a prefeitura, mas para consolidar o projeto digamos assim, criado na expectativa de setores da população, que era o projeto do PT. Eu havia sido eleito vereador, primeira vez que elege um vereador do PT em Blumenau, né? A cidade é uma cidade que ela tem, digamos assim, na história, uns registros de ruptura, né? Você se lembra da época do Lazinho, né? E Vilas Vieira, que o MDB ganhou ali, né, pela primeira vez, e aquilo criou uma fase. Acabou sendo senador claro da que foram República, cenários, viu, Neri, muito distintos, né? A minha situação e a do... Mas a Blumenau vivia um processo um processo que estava próprio para isso, né? Porque nós queríamos sair da crise da indústria têxtil, né? As pessoas queriam uma coisa nova, né? E nós antes, quando saímos para a eleição, não tínhamos percebido esse sentimento que estava colocado ali na população, que era um sentimento de ruptura. Nós queremos uma coisa nova. O partido, na época, em Blumenau, o Partido dos Trabalhadores estava engatinhando? Engatinhando, era só eu. Só você de vereador? Nós tínhamos 2 vereadores, né? O primeiro vereador eleito em Blumenau foi eu, junto com um colega, Célio Schollenberg. Éramos 2 vereadores só. E como falei, a minha candidatura de prefeito ela foi para consolidar, para mostrar que o PT existe, né? Mas o ensinamento que nós podemos tirar nisso, né? Porque em 96, naquela eleição, eu não tinha a menor chance, nem eu não acreditava, tanto é que depois do resultado das urnas eu fiquei 3 dias sem dormir. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Fiquei assustado, né? Eu digo, meu Deus do céu, mas como? Meu Deus do céu, o que aconteceu com o povo de Blumenau que me deu a honra de ser seu prefeito, o que eu faço? Né? Porque o PT não tinha quadros, a gente não tinha... Não tinha estrutura, na verdade. Tinha pessoa, administrar uma cidade como Blumenau, aquilo realmente me apavorou. Né? Depois a gente viu que podia dar conta e demos conta, tanto é que o povo me reelegeu com quase 70%. Assessorado também, daí vem, né? Claro. Fizemos um governo voltado com a comunidade, de forma participativa. Mas veja, Neri, o que aconteceu? Em 96, todas as pesquisas me davam 3%, e o candidato mais favorito, que era então deputado, já de muitos mandatos, o Wilson Vandal, ele despontava com quase 60%, 70%, né? Ele tocava, eu me lembro que ele tocava gaita, e eu ia nos bailes dele. Naquela época eu podia fazer baile de comício e eu aparecia lá nas reuniões dele, né? Então, era um clima... Mas o que ensinou? Ensinou para todo mundo, daquela geração, que a gente tem que ser propositivo. Eu fui para a minha campanha fazendo proposta. Eu queria criar o Banco do Povo, eu queria fazer um governo de gestão participativa, permitindo que a comunidade discutisse o orçamento. Né? Eu queria fazer... Como Jair e o Chavin fizeram. Exato. Então, a gente só foi propositivo. E realmente isso é um grande ensinamento para todos nós na política. A política ela tem que ser trabalhada com resultados. Agora, deputado, essa sua vitória, que eu considero assim, histórica, porque a gente acompanhou aquele processo eleitoral mesmo, estando em Rio do Sul, mas tem outros exemplos. Em Rio do Sul, Norte de Pedro VII ganhou uma eleição quando tinha 4, 5, 10%. O candidato oponente a ele, que foi prefeito também, grande figura, Clóvis Guedes, tinha 66%. É verdade. E o Norte ganhou a eleição. É verdade. No momento que começa embaixo, a tendência é subir. Quem está muito em cima, a tendência é descer. A dialética explica isso. Né? Isso aí... Sobe, desce. O doutor Jair conhece bem da nossa política local, ele sabe isso como é que é a coisa. Isso também nos ensina outra coisa. Não há espaço para soberba na política. Exatamente. Né? O nariz empinado é que me dá medo. O nariz empinado é que me dá medo. A soberba é própria das ditaduras, dos regimes autoritários. Na democracia, nós temos que estar sempre vestido com a sandália da humildade. E eu tenho
Eu nunca fui político e não tenho nem mínima chance de ser político, porque eu não tenho esse projeto na minha cabeça nunca. Mas eu tenho muito medo do poder. Porque a gente vê que as pessoas, às vezes, no poder, evidentemente que não dá para generalizar, mas o poder, às vezes, estraga as pessoas. Com certeza. O poder... aliás, eu quero te fazer usando a maêutica aqui de Sócrates, eu quero te fazer uma pergunta aqui para os nossos telespectadores. Você acha o Gaddafi um homem inteligente? Você acha o Fidel Castro um homem inteligente? Ora, são pessoas importantes lá no Oriente Médio, outra aqui na região do Caribe, das ilhas, resistiram contra os americanos, o Fidel, o outro lá resistiu contra o imperialismo inglês que dominava a... Mas, veja, uma pessoa querer ficar 42 anos no poder não pode ser um ser humano inteligente, porque a vida é mais do que isso. Por isso eu reputo ao operário presidente, ao Lula. O Lula podia ter um terceiro mandato, você acha que não? Claro que poderia. Um aplauso de 80%, 90% do povo. Se quisesse buscar, teria buscado. Nós temos que... Teria mudado o esquema. E eu acho que essa é a grandeza do processo da democracia. Eu acho que o homem público ele tem que ser inteligente para perceber isso, que o poder é efêmero, de que as coisas são ligeiras na vida, de que há outros valores. Por isso que a essas pessoas o poder não faz mal, porque a gente tem que estar despido disso. Você ficou um período sem poder, né? Eu fiquei... Como é que é ficar sem a caneta, sem o poder? Porque diz que o momento é muito triste, depois que o cara saiu da cadeira, do gabinete e deixou... A tinta não existe mais na caneta. Para quem se apega é. Para quem se apega é. Agora, para quem não se apega, para quem faz isso com amor, com paixão, porque pode fazer sem poder. Né? Então, veja, eu sempre conto para os meus amigos um dado momento da história, às vezes meio aborrecido, com a ingratidão que é própria, às vezes, da política. Né? Às vezes a gente também recebe muita... Porque a política é tudo igual, tudo é ladrão, tudo é bandido, bota todo mundo na vala comum, enquanto não é. Né? Você sabe que tem bons brasileiros de todos os partidos. Tem bons políticos, tem bons políticos, exato. Tem bons advogados, e tem brilhantes brasileiros. Tem bons médicos e na política eu não é diferente. Não posso deixar de dar o testemunho que na política eu conheço gente maravilhosa, séria, honesta, que faz as coisas pelo seu povo, pelo seu país. Então, veja, mas eu sempre dou o exemplo. Uma vez eu fiquei meio aborrecido com a política, porque eu milito há muito tempo. Eu estou desde os 13 anos de idade, eu participei da primeira eleição, eu venho do Grêmio Estudantil, secundarista, depois dos diretórios acadêmicos, fui presidente da União Catarinense dos Estudantes em Santa Catarina, depois fui da Uni. Então eu venho dessa escola, né, de rebeldia e de luta contra a ditadura, né, pela democratização do meu país. Então veja, o que acontece digamos assim, nesse processo? Às vezes quando a gente fica sem mandato, eu já fiquei. Né? E acho que estou preparado para ficar sem mandato, né? E não tenho medo. Para quem já lavou banheiro, para quem sempre foi de família humilde, a gente nunca deve se deixar de romper com esses valores que são maravilhosos na vida. Né? Eu sou de família muito pobre, Neri, de gente humilde. Né? Então, eu não perco isso, essa referência que eu tenho. E quando eu fiquei uma vez aborrecido com a política, Neri, eu acabei indo para um prédio, virei síndico do prédio, me elegeram síndico. Quem é que quer ser síndico do prédio? Né? Que é uma tarefa comunitária. Então, veja, a gente pode ajudar na política mesmo sem mandato, a gente sempre vai ajudar. Né? Quem tem essa percepção da política, a gente vai ajudar. Ou ajudar numa escolinha de futebol. Encontrei aqui o Paranhos, né? Aqui na praça, né? Com entusiasta ali, com as crianças pobres, fazendo... É uma forma de fazer política. Aqueles abnegados que estão aqui segurando o hospital, né? Lutando, né, com dificuldades, as adversidades da saúde, estão fazendo política nas ONGs, nas associações, nas entidades. Né? Você tem muitas formas. Eu não vou deixar de fazer política, mas eu confesso a você, me honram os mandatos que o povo me delegou. Pode ser que o povo me dê a honra ainda de alguns mandatos aí pela frente, ou não. Né? Mas eu vou fazer política a vida toda porque acho que a política é importante para o ser humano. Quem viu lá nos clássicos gregos de Platão, de Sócrates, entende perfeitamente que a solução dos problemas, ela não está em outro lugar, os problemas humanos aqui, os problemas da vida, elas estão na política. Se a gente se omite da política, Neri, aí a gente permite que os lacaiam apareçam por ali, os bandidos, as pessoas mal intencionadas e fazem as coisas erradas que vão refletir na vida de milhões, às vezes, de seres humanos. Deputado, nós vamos ao nosso intervalo e eu vou deixar 3 perguntas. BR-470,
que eu pessoalmente sempre digo aqui que não acredito que de Apiúna para cá vai acontecer, essa é a opinião minha pessoal, enchentes, como ocorreram também em Blumenau, enfim, o Vale todo do Itajaí, e fundamentalmente 2012, está aí, ano eleitoral, a contagem é regressiva. Você com 40.738 votos em Blumenau, evidentemente que é um forte candidato à prefeitura, a buscar os caminhos da prefeitura de Blumenau, como é a deputada Ana Paula também, que segundo as pesquisas estão o casal muito bem cotado, segundo as pesquisas que a gente acompanha no jornal. E também o PT no Alto Vale do Itajaí, o PT em Rio do Sul, do qual já administrou a prefeitura com o deputado Jailson e o estimado Chavinho. Depois do nosso... Fala, estimado! Depois das enchentes, perdemos as pinguelas. Sim, tu vê como faz falta uma pinguela, né? Antes a gente reclamava das pinguelas. Agora a gente pede pelas pinguelas. Por favor, prefeito Milton, bota as pinguelas. E ele não quer botar pinguela porque ele quer ponte de concreto. E agora virou um caos, é verdade. Virou um caos o trânsito, porque tu sabe, perdemos um monte de acesso, né? E a outra lambança da enchente, tu vê, isso é outra lambança. Porque o dinheiro até agora também, ninguém viu dinheiro no bolso, né? Nem do FGTS e nem daqueles Badesc, BNDES, aquelas coisas, aqueles bancos que vêm dizendo que estão emprestando barato. Que de barato não tem nada também, né? Não é tão barato assim, porque daí os bancos embutem aquelas taxas, cobram mais 5% para fazer o contrato, mais 3% não sei do que. No fim, o cara toma na espinha mesmo, porque eles são todos caras de pau, né, estimado? Tu sabe disso, né? Isso é a grande verdade. Na verdade, eu sei, já entendi. Claro, tu como empresário, eu sei, tu preferia que reduzisse ou que desse um prazo de carência para pagar os impostos federais. Claro, porque daí tu não precisa desembolsar já nada, né? E depois o que não consegue pagar, dá um prazo, uma carência pro cara pagar. Nem precisava esse dinheiro de banco, né? É só dar uma segura. Isso é a atitude política dos nossos deputados. E o fato positivo que nós podemos dizer da BR-470 é que quando eu trouxe a presidenta Dilma agora a Blumenau para inaugurar uma parte do programa Minha Casa Minha Vida, um complexo lá de 500 apartamentos que ela nos deu a honra de entregar, ela recebeu e disse de público, olha, deputado Décio, para a população que está aqui, eu estou trazendo o problema da BR-470 para a minha mesa.